mais pessoas. São 3 pessoas assistindo até o momento. Deixa eu aguardar um pouquinho. Ainda não extrapolamos o horário. Falta 1 minuto. A gente vai extrapolar aí no máximo em 7 minutos do horário. Para aguardar o pessoal entrando. Boa noite aos colegas que estão entrando. Boa noite. Ok. Vamos dar início aqui à nossa live. Quero desejar uma boa noite a todos, primeiramente. Só enquadrar melhor aqui. Dizer que é um prazer enorme a mim, que sou diretor administrativo e financeiro do CAGEL e também presidente para fins burocráticos, para dizer que é uma honra enorme para nós estarmos realizando essas lives e contando com a presença dos professores, do nosso colegiado, de outros colegiados, no caso do professor Vinícius, também contando com a ajuda de muitos colegas da geografia, alunos da Unifap, contando com a presença de todos aqui na live. Eu vou olhar às vezes aqui para baixo porque eu estou acompanhando a live e os comentários pelo meu celular. Eu quero dizer que é uma honra enorme para a gente tê-los aqui conosco. E, antes de mais nada, quero saudar os nossos professores que estão aqui conosco, o professor Genival Rocha, professor do nosso colegiado, também vice-diretor do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, da FCH, professor Vinícius, eu fiz ao contrário, que é o presidente do nosso departamento, diretor do nosso departamento, perdão. E eles estão aqui para tratar do assunto que é o desmonte das filosofias das ciências humanas. Eu quero passar a palavra para eles, se eles quiserem dar uma boa noite, dar uma primeira fala. Professor Genival, por favor. Boa noite, pessoal. Bem, é um prazer estar aqui. Eu agradeço a oportunidade do CAGEL, parabenizo pela iniciativa desse evento online. É algo aí que me orgulha muito, saber que o curso de Geografia, os estudantes, eles têm todo um aparato de conhecimento que estão usando aí para o bem do curso, para o bem da sua formação, certo? Isso é muito bom para todos nós, professores de geografia e também de outros. Eu acho que para a universidade tudo isso é bom. Tá? Bem, sobre o desmonte das filosofias e ciências humanas é um tema muito pesado, né? Por isso, antes eu queria aliviar um pouco, trazer um pouco mais de energia boa, né? Como vocês sabem, o ano passado, Vinícius e eu, nós fomos eleitos aí para o DFCH. Começamos os nossos trabalhos já na primeira semana e fomos logo até a reitoria e começamos ali um diálogo com o reitor. E é claro que, como vocês sabem, a nossa bandeira principal era o espaço físico. E com a conversa com o reitor, a articulação daqui e dali, enquanto todos os outros departamentos estavam aí de férias, saíram para curtir suas férias, seu descanso, nós ficamos aqui trabalhando. E em janeiro a gente conseguiu, vamos dizer assim, uma conversa com a bancada federal, né? Liderada aí pelo Davi Alcolumbre e articulada pelo reitor Júlio, né? Bem, concluindo a fala que nós conseguimos assim o espaço juntamente com a fala de todos os coordenadores de todos os cursos que foram lá, expuseram a dificuldade que é trabalhar sem um espaço físico, e nós conseguimos aí convencer a bancada federal a liberar o recurso para a construção de 5 prédios para o DFCH. Para a gente foi até um espanto, nós não esperávamos que seria tão rápido, mas foi. Agradecemos aí a articulação da reitoria, e é claro que
esperamos que seja efetivada aí com esses recursos de bancada para que seja construído nossos espaços. É muito difícil estar à frente do departamento nesse momento, né? Mas, assim, a gente já sabia que já havia esses ataques às ciências humanas, né? E a ideia era enfrentar da melhor forma possível. Acho que com esses espaços, pelo menos, se sair, a gente já vai sair feliz nessa nossa gestão. Eu falo isso porque parte de vocês também não estavam presentes nessa época, né? Última vez que eu participei de uma reunião de colegiado foi em novembro, foi justamente para aprovar a proposta de um prédio que não existiu, mas é isso. A minha fala sobre, eu diria, a desconstrução, eu preferi falar a desconstrução das ciências humanas, né? Inserindo já a filosofia junto, e todas essas ciências que trabalham ali as relações humanas, a forma de política, certo? De democracia, tudo isso está dentro das ciências humanas, né? Toda a minha fala vai gerar em torno de palavras como democracia, política, opinião pública, né? Mídia, medo, discurso, certo? É claro que para falar da desconstrução das ciências humanas, há toda uma contextualização que nós temos que trazer. Certo? Eu digo que esse ponto que nós estamos, ela vem de 20 anos, nos últimos 20 anos que isso foi sendo construído, a desconstrução, né, das ciências humanas. Então, assim, nesses 20 anos aí, a gente pode citar alguns pontos que foram cruciais aí para que tivesse ali uma ascensão da voz dessa ala conservadora, certo? Que foi aí a eleição do Lula em 2002, que ele assumiu em 2003 e foi até janeiro de 2011. Né? Paralelo a isso, nos Estados Unidos, teve a crise de 2008 e teve a eleição de Barack Obama também, considerado o primeiro homem black man, né, de cor preta, assumir a presidência dos Estados Unidos, primeiro homem negro a assumir a presidência dos Estados Unidos, e que também teve todo um levante dessa ala conservadora. Então, eu penso, essa é mais ou menos o que eu penso, certo? Para trazer ao que nós vivemos hoje. Né? É claro que esses discursos radicais, pautada aí na religião, na política, na ideologia, ela vem crescendo principalmente no Brasil, por exemplo. A gente pode citar que houve ali uma ascensão da classe pobre que chegou às universidades, que foi a Disneylândia, certo? E que, como diria o Brizola, né, se você não tiver aprovação no Brasil da classe média, né, e também da pseudo classe média, não vai se conseguir trabalhar na política, né? Eu acho que essa classe média conservadora, ela foi se radicalizando cada vez mais, certo? Não que nos governos de Dilma e de Lula também nós já sofremos um pouco desse ataque. Nós tivemos aí as PCNs que já houve mudança, né? Já teve ali as primeiras ideias de retirada desses cursos das ciências humanas do currículo. Já houve ali, vamos dizer, a primeira luz vermelha nesses governos. Então, assim, não é algo do governo Michel Temer ou do governo Bolsonaro, isso já vem há longo tempo sendo atacado. E aí, juntamente a isso, eu penso que você tem trabalhando paralelo às redes sociais, a tecnologia, que vem ali disseminando as fake news, que são as notícias falsas, né?
tudo isso aí trouxe mais e mais ali o medo do cientista político, do cientista das áreas humanas, o geógrafo, o historiador, o cientista da sociologia, certo? O cientista político é incrível porque a gente fala de ciência política, dessas ciências humanas que são a base da democracia, certo? Você teve grandes líderes que tiveram ali todo um aparato, né, nessas ciências humanas e foram ali os grandes líderes do mundo, como Alexandre, que teve Aristóteles como ali, que foi discípulo de Aristóteles, por exemplo, e ali dominou praticamente grande parte do mundo. Por outro lado, você também tem alguns líderes que não estudaram geografia, não estudaram história. E você vê o ministro da Educação também não estudou geografia, né? Ele não sabe que nós estamos na linha do Equador, e na linha do Equador, tanto faz, se você for para o hemisfério norte ou para o hemisfério sul, você vai praticamente em direção aos polos, que são as regiões mais frias, né? Ou a influência não é bem essa que ele falou, né? É falta do conhecimento básico de geografia, né? Bem, chegando nesse ponto, eu digo para vocês o seguinte, toda a minha fala do ataque às ciências humanas, ele começa também com os cortes nos recursos das instituições federais, né? Das universidades, dos institutos federais, que começam já a sofrer esses cortes gigantescos de 180 milhões, ou seja, 30% de todo o recurso é cortado. A universidade não consegue se manter para pagar ali a limpeza, pagar a energia. E aí a gente já começa a sofrer, não só nessas ciências humanas, mas também você tem ali o aumento do tal do fundão partidário, que foi para alguns bilhões, né? E você tem a retirada da educação para político gastar dinheiro que não sabemos como, né? Eu diria para vocês o seguinte, houve esses cortes, né? Por exemplo, nós temos toda uma contextualização para chegarmos a esse ponto, principalmente pautado no medo, né? Por ser uma ciência humana, a ideia é que a gente estuda as relações humanas, estuda a sociedade, estuda e pesquisa tudo que está relacionado ao homem, certo? E suas relações. Mas também toda pessoa que estuda alguma dessas disciplinas, alguma desses cursos, se forma nesses cursos, você vai ter ali um pensamento crítico. Uma pessoa que pergunta, que questiona, e isso, para esses governos totalitaristas, não é uma boa. Não é bom que tenham sociólogos, que tenham ainda que eu penso o seguinte, todo governo deveria ter um curso superior na área de ciências humanas. Até porque você vai trabalhar com políticas públicas, você vai ter que ter todo um conhecimento do que acontece na sociedade. Então, assim, não é um médico vai ter esse conhecimento, né? Um médico, um engenheiro, você tem todo um respeito e todo o desrespeito para a nossa classe, todo um respeito para para a classe das exatas, das biológicas, e nós temos ali toda uma parte do medo, eu tenho medo, né? Que é uma frase da Regina Duarte, quando o primeiro governo Lula assumiu, eu tenho medo. Isso ali representa um pouco da fala da ala conservadora ali, vamos dizer, da classe média, né? Eu tenho medo. E esse medo, ele vem em cima dessa parte que conhece, que critica também, né? Não apenas de governos de esquerda, mas também nós somos colocados como de esquerda. Todo geógrafo, todo historiador, todo sociólogo
é de esquerda, é comunista, ou seja, não basta se você chegou falando que é geógrafo, nós somos comunistas, nós não podemos pensar, nós não podemos criticar, é comunista. Então, assim, já tem toda essa crítica em relação à nossa classe, né? Que nem todos são comunistas, né? É claro que a gente também tem que pensar um pouco pensar um pouco nessa sociedade alienada, né? A que chegou. Eu penso que todas essas mudanças, esses ataques que vêm desde os cortes, certo, das instituições federais, essa crítica em relação à ciência humana, a busca da verdade, que está um pouco nessas fake news da vida, que elegeu tanto o Trump quanto o Bolsonaro, né? Dizem que foi o mesmo articulador dos robôs que conseguiu eleger os dois, né? É claro que não sei como, não sei porquê, a pandemia matou nos dois países, parece que o primeiro e o segundo lugar, né? Também, não se entende por isso também. Mas aí você tem ali todas as mudanças, por exemplo, nas PCN, nas BNCCs, que o Vinícius depois vai falar, ela começa lá nesse governo. Então, no governo está Dilma, certo? E agora nós temos ali o ataque ao historiador, certo? Ou seja, historiador não é profissão, certo? O que leva, assim, também, daqui um pouco vai chegar o sociólogo, não é profissão, o geógrafo não é profissão. São ataques orquestrados que surgem lá, eu acho que desde o início desses governos que levou à ascensão dessas ciências, ou seja, das classes também, entendeu? É bom que você não tenha críticas, é bom que você não ouça fala desses sociólogos, dos geógrafos, dos historiadores. É bom para esse tipo de governo, certo? O que eu, assim, luto um pouco em cima da universidade pública, gratuita e livre, certo? É o que a gente luta, é o que a gente quer, mas cada vez mais você vê que a universidade pública, gratuita, do Brasil, ela tende a ser paga, certo? E a ser paga por uma elite também, né? Ou seja, para formar uma elite em cursos elitizados, certo? Como a fala do próprio ministro da Educação, de que queria engenheiros, médicos, enfermeiros, e não sociólogos, e não historiadores, é uma fala um pouco preconceituosa, que é o que é ele, na verdade, né? Um preconceituoso, um retardado, né? Mas que a gente precisa reagir, né? De alguma forma. Eu acho que a história sempre teve uma reação. O iluminismo, o renascentismo, tudo foi uma forma de reação vamos dizer, a quem estava no poder, a quem estava ali moldando as pessoas, certo? De uma forma, assim, vamos tendenciosa, para se manter no poder cada vez mais. É algo assim muito, vamos dizer assim, muito louco a gente ter que viver isso. E assim, para nós que estamos à frente desse departamento, é um momento crítico, certo? É um momento que talvez a gente seremos criticados no futuro, certo? Por talvez não dar conta de segurar e de lutar contra essa forma de ataque, né? A gente tenta lutar da forma mais simples, e depois vem aí uma pandemia e praticamente a gestão que eu e o Vinícius a gente planejou acaba também indo junto com a pandemia, né? Bem, a gente já conversou muitas vezes que nós temos aí praticamente, a gente já considera que esse ano já foi, que o ano que vem
A gente vai tentar fazer alguma coisa dentro do Departamento de Ciências Humanas para poder, vamos dizer assim, responder à altura, né, todos esses ataques, toda essa desconstrução que vem contra os nossos cursos, contra a nossa formação, né? E é claro, é muito bom que vocês do CAGEL, estudantes, estejam inteirados de tudo que está acontecendo também contra a gente. É muito importante isso. O desmonte das filosofias e ciências humanas é uma iniciativa de vocês, isso aí mostra que vocês estão inteirados sobre tudo que está acontecendo, é a profissão de vocês no futuro, é da onde vocês vão viver, eu acredito, certo? E a minha fala, ela para por aqui, ó. O Vinícius vai completar com tudo que vem acontecendo, né? É isso, então. Obrigado, professor Genival. Quero novamente dar boa noite a todos os colegas que estão assistindo, Miguel, Yuri, professora Juscelene, o nosso colegiado. E agora eu vou passar a fala ao professor Vinícius. Ok. Boa noite, companheiro Genival, nessa luta. Boa noite, Guilherme. Primeiro, quero agradecer aqui o espaço. Eu acho muito importante esses diálogos, muito importante essas iniciativas, então quero deixar aqui meus parabéns em nome do departamento do Centro Acadêmico, e nós nos colocamos à disposição para futuros trabalhos, né? Essa gestão, como bem Genival falou, ela é marcada pelo diálogo, ela é marcada pela interação e pela escuta, e pela democracia. Isso passa pelos alunos, pelos técnicos e professores. E eu acredito que o Guilherme pode testemunhar isso, nossa tentativa, apesar de ser 6 meses, né, Genival? À frente do departamento, a gente tem tentado. Essa discussão que nós estamos fazendo aqui, que o Genival brilhantemente colocou, ela se faz muito importante para nós compreendermos o lugar das ciências humanas na sociedade. Antes de discorrer um pouco de uma análise de conjuntura, queria detalhar um pouco a minha apresentação, né? Como foi falado, meu nome é Vinícius Freitas, alguns me chamam por Freitas, outros Vinícius, enfim. Eu sou do Colegiado de Relações Internacionais. A minha formação ela é historiador e ciências sociais. Então, o meu campo de pesquisa é o fenômeno religioso na Amazônia. Então, o meu lugar de fala é dos aspectos socio-históricos, né, nesse diálogo, nesse sentido. Para quem às vezes está assistindo a nossa live, só queria apresentar um pouco o departamento, né? Atualmente, o Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, ele compõe 11 cursos de graduação. História, Geografia e Ciências Sociais, licenciatura e bacharelado, tecnólogo em secretariado, secretariado executivo, direito, administração e relações internacionais. Nós temos 5 mestrados e algumas especializações em andamento. Eu acredito que depois do Departamento de Saúde, mas eu confesso que eu não tenho dados em mãos, o DFCH é o maior número de docentes e alunos, então nós temos um peso nessa instituição muito grande. São em torno de 3 mil alunos, quase 150 professores e quase 20 técnicos. Então, não é qualquer departamento, não é qualquer unidade acadêmica, é um departamento que tem um peso, que decide eleição, que precisa ser escutado, e qualquer decisão dentro dessa instituição precisa ser ouvida, nesse sentido. Dito isso, e complementando a fala do Genival, eu gostaria de voltar no século XIX, quando o Brasil torna-se independente, né, e ele é necessário criar uma identidade nacional, dizer o que é ser brasileiro, ou seja, pensar quais são as características da identidade nacional, né, precisava se forjar. Em 1837 foi criado o IHGB, que hoje é o IBGE, que tinha a função exatamente de dar uma sustentação em dados
em características para dizer o que o Brasil é. Mas por que eu estou trazendo isso aqui nessa fala? Porque a concepção de ciências humanas, sobretudo no caso em HGB, de história e geografia, é uma posição muito positivista, né, que tinha por objetivo a exaltação do Estado. Então você tem aí uma história factual na exaltação do Estado, não é uma história crítica. A geografia ela está trazida como algo cristalizado para trazer as características sociopolíticas da época. E aí você começa a encontrar uma função dos conhecimentos sociais, humanísticos, para o Estado brasileiro, de servir como sustento do Estado, que por golpe, nós não podemos esquecer que a história do Brasil é recheada de golpes, a gente não teve só recente depois da ditadura militar, mas as ciências humanas elas tinham uma função muito bem clara, da sustentação da narrativa oficial, a busca de uma verdade universal, o sustento de um modelo universalizante e a justificativa por parte da sociedade no uso da ciência para legitimar determinados posicionamentos. E isso foi ao longo do final do século XIX e no início do século XX, né, essa utilização. Quando nós chegamos no período da ditadura militar, de 64 a 85, um período que não deixa saudade, né, e lamento aqueles que vão às ruas pedir isso, né, que isso, dependendo da forma que isso é colocado, nada contribui para o debate brasileiro. As ciências humanas elas têm esse reforço de função, mas elas são utilizadas pelo governo federal para legitimar suas ações, encobertar ou justificar tortura, censura, fechamento do Estado, exílios, censuras e uma proposta pedagógica na escola no sentido de não ter um debate exatamente da realidade. A utilização de uma concepção de cultura extremamente ligada à erudicidade, uma tentativa de eliminação do outro, do apagamento das minorias. Não é à toa que filosofia e sociologia não foram colocadas na grade nesse período, porque são dois componentes essenciais na formação humana, da criticidade. Você tem a questão da moral cívica, que é uma concepção dos valores humanos pautados na igualdade, isso no discurso oficial, pautados nos valores pátricos. Então, assim, as ciências humanas, nesse período, ela tinha uma finalidade e a sua construção do conhecimento para legitimar a estrutura autoritária do Estado, nesse sentido. Quando nós temos o fim da ditadura, e aí o Genival já entra muito bem, você tem uma livre atuação do pensamento, contudo, os investimentos são muito desproporcionais no tocante às ciências humanas em relação à saúde e às engenharias. Justamente por quê? Porque a ótica neoliberal ela tem por fundamento investimento nas questões de demanda produtivista. Nós sabemos que o conhecimento gerado nas ciências humanas muitas das vezes não acompanha uma lógica de mercado, não gera um lucro, não atende determinados setores da sociedade. Muito pelo contrário, né? A formação do aluno de humanas, seja ela na graduação ou na pós-graduação, ela tem uma única finalidade, que é formar cidadãos, pensamentos críticos e libertários do ponto de vista do posicionamento em relação à sociedade. E nós temos uma história ao longo da sociedade brasileira de que a crítica não é muito bem-vinda. Não é à toa que nos períodos democráticos, ou ditos democráticos, de 1891 até 1930, de 45 a 64 e de 85 para cá, nós tivemos vários problemas de interrupção ou de tentativa da ruptura democrática. É muito difícil quando você fala da política brasileira, da história política, num período de tranquilidade, onde a oposição, ou o pensamento livre, ou as humanidades, elas tinham questionamentos sem serem perseguidas. Então, quando nós olhamos para a questão das humanidades, é uma história de perseguição, é uma tentativa de apagamento, é uma tentativa de não visibilidade e uma hierarquização do conhecimento. Ou seja, há uma tentativa de colocar estigmas no conhecimento humanístico, humanitário, ou seja, das humanas,
no sentido de falar esse conhecimento não presta, é um conhecimento patológico, é um conhecimento anormal, inferior e desviante da lógica dominante, do modelo universalizante, justamente porque as humanas, elas sempre acompanham a dinâmica da sociedade e oferecem alternativas do que você está sendo colocado. Dito tudo isso, o governo Lula houve avanço, sem dúvida, e o Genival já colocou sabiamente, e para uma ordem do destino, e aqui eu não vou colocar as razões pelo tempo, nós tivemos a subida do poder do Jair Bolsonaro, e ele retoma algo que a história do brasileiro já viu em função das ciências humanas. É um governo que flerta com o fascismo, é um governo que prega golpe, é um governo que coloca os militares no governo, e que não deveria ser feito, é um governo que a lógica de atuação é na eliminação do outro, o conflito ele é constante, justamente para justificar determinadas pautas. Você tem o uso das fake news, você tem uma nova concepção de direitos humanos, se é que essa eu posso chamar de concepção, e você tem um apoio de segmentos religiosos extremamente fundamentalistas que incorporaram a lógica bolsonarista, né, que sustenta esse governo. Então, a atuação do governo Bolsonaro nada mais é, no tocante às humanidades, de destruir, de apagar, de taxar como errado, né? Ou seja, tudo aquilo que não é concordado com o governo, tudo aquilo que não está em consonância ou tem ligação, seja com o bolsonarismo ou com a família do Bolsonaro, ele naturalmente se torna inimigo. E as ciências humanas, ela não nasceu para ser vinculada a governo, ela não nasceu para justificar determinados sistemas políticos, ela nasceu para ser livre, para formar pessoas que tenham a capacidade de questionar e que justamente proponha caminhos para a sociedade e que sustenta a ciência. Então, um governo que é anti-ciência, antidemocrático, é antipatriota do ponto de vista da liberdade humana e que persegue, nós temos em curso, que começou no governo Temer, uma tentativa de desmonte do Estado brasileiro. Ou seja, as políticas sociais, as minorias, né? Ou seja, e vários outros segmentos têm perdido espaço, no sentido, na justificativa de que outras áreas do conhecimento trazem mais benesses do que as ciências humanas. E aqui nós podemos colocar N exemplos, né? N exemplos. Bandeiras como Escola Sem Partido, que afronta exatamente as ciências humanas no sentido de impossibilitar que o outro se posicione, porque isso é um projeto de partido único. Você tem ideologia de gênero, que não permite as discussões de gênero nas escolas ou na sociedade. Você tem aquele cara delirante que está na Fundação Palmares, que odeia negro, e apesar de ser negro, né, que falou que o movimento negro é a escória da sociedade, que a escravidão é um bem. Então, e você tem você tem um apagamento da memória do Paulo Freire. Se bem que eu acho também que nós nunca foi Paulo Freireano, né? Os nossos pedagogos, as nossas licenciaturas, eu acredito que precisam entender melhor a proposta de Paulo Freire, mas, no entanto, nós perdemos no governo esse ícone da educação, que propôs uma reforma na cultura. Nós perdemos terreno para as escolas militares que trazem hierarquia, disciplina, né, outra perspectiva. No tocante, por exemplo, ao investimento na pesquisa, nós tivemos uma redução brutal das bolsas de iniciação científica, e a gente sabe que muitos alunos das ciências humanas, elas têm na bolsa um caráter social para manter seus estudos, mas a única oportunidade de um vínculo para a pesquisa, e a gente sabe que aqui no Amapá isso é muito mais forte, porque a gente sabe que a Unifap é uma universidade periférica, é uma universidade no estado ainda que carece de muitas evoluções, desenvolvimentos sociais. Nós somos uma universidade que precisa de uma articulação muito forte, então nós sentimos mais esses cortes de forma mais aprofundada, né? Houve um corte brutal também nas bolsas de pós-graduação, né, no sentido das humanas. Há uma dificuldade nas regras da CAPES de abrir novos cursos de mestrado e doutorado na área de humanas. Os editais que são colocados são muito voltados, os editais de pesquisa são voltados para áreas tecnológicas, para as áreas, por exemplo, de saúde, né?
quando é se questionado sobre investimento de humanas, eles deixam muito bem claro que a diretriz do governo é financiamento nessas áreas e que as propostas de projeto das humanas precisam seguir essa linha de atuação. Nós tivemos esse ano, nas bolsas de iniciação científica, inicialmente, uma postura do governo federal de não investimento. Isso foi um problema, inclusive o nosso departamento ele fez uma nota de repúdio se posicionando em relação a isso. E nós provocamos a Universidade Federal do Amapá o que fazer em relação a isso, porque de 2013 para cá, de 2010 para cá, a produção em ciências humanas da Unifap cresceu absurdamente. Nós já víamos em curso uma queda de bolsas internamente, do FCH, em função dos critérios que são estabelecidos. Isso aqui eu estou falando com dados científicos, o Genival tem esses dados, então a gente não está mentindo, é um critério nesse sentido. E ainda mais com esses cortes, foi toda uma movimentação nos fóruns de pós-graduação, um esforço de alguns atores da Unifap no sentido de tentar reverter isso, nesse sentido. Pouco se conseguiu. O que está em curso é que o orçamento interno da universidade servir para as bolsas de humanidades, porque as bolsas PIBICs hoje têm uma finalidade, investir nas áreas de ciências aplicadas, tecnológicas, engenharias e saúde. Você percebe que a política de investimento na área indígena ela cai. Você percebe que propostas de evento na área de humanas não é aprovada. Então, você pode perguntar para as associações nacionais e regionais dos cursos de humanas, elas têm pouco investimento nesse sentido. Você pega a fala extremamente deprimente do ex-ministro da Educação, que é um olavista, que acha que o mundo gira em torno dele, que é uma conspiração, onde teve aquela fala extremamente desagradável. Inclusive, no nosso site tem uma nota de repúdio em relação à fala, de que ele quer mais médicos, mais enfermeiros, mais cientistas e menos sociólogos, menos historiadores, menos filósofos. Ali está bem clara a diretriz do governo. Ali está muito bem claro qual é a postura do governo em relação a isso. Como eu trabalho com religião e política, se nós olharmos, uma das bases do governo Bolsonaro são os evangélicos. E aqui cabe um adendo. Os evangélicos não podem ser falados do ponto de vista genérico. Nós temos evangélicos e evangélicos. Então, alguns setores do universo evangélico, não estou falando da base da considerança, apoiam incondicionalmente o governo Bolsonaro pelos princípios. Cristãos conservadores, fundamentalistas, são contra o aborto, aliás, são contra a homossexualidade, são contra a liberação da maconha, são contra algumas pautas que vêm dos direitos humanos nesse sentido. E essa base evangélica, nada mais é que nós temos mais de 190 deputados federais hoje compõem essa base, fora outros parlamentares que são conservadores, são moralistas, defendem uma pauta de costume muito forte, e eles, organicamente, dentro do governo Bolsonaro, têm uma expressividade. O que eu estou querendo dizer? Que cargos-chave, por exemplo, o Ministério de Direitos Humanos está na mão de uma pastora, o Ministério da Educação foi indicado agora pela bancada evangélica junto, que é o secretário estadual do Paraná, que está sendo indicado nesse sentido, e a CAPES, que é um órgão de financiamento em pesquisa, ciência e tecnologia, hoje está à frente o antigo reitor da Mackenzie, que é ligado à Igreja Presbiteriana, e que ele tem um alinhamento muito forte ao bolsonarismo. A postura dele não é abrir cursos de formação de professores, mestrados profissionalizantes, que teve um boom no governo Lula, estão sendo vetados, inclusive não estimulando a criação de doutorados. Houve uma queda dos investimentos dos cursos de pós-graduação nesse sentido. Há um vetamento, por exemplo, de propostas interdisciplinares. As regras de aprovação de mestrados endureceram para as ciências humanas. Para a Amazônia, isso, de fato, ainda é mais prejudicial, porque a Amazônia, ela, no ponto de vista de pesquisa, ela precisa ter uma política específica nesse sentido, pelas próprias questões regionais, nessa questão. Então, você tem um reitor evangélico vinculado a esses princípios, que cria uma política pública voltada para essas áreas,
prioritárias nesse tipo, pelo pouco dinheiro que tem dentro dessas questões, né? Internamente, na Universidade Federal do Amapá, nós podemos fazer um histórico. Os departamentos foram criados na gestão do Tavares, do Ricardo Tavares, e eu entrei na universidade em 2013 e eu comecei a acompanhar o departamento foi em 2016, 2017, mas a impressão que eu tenho é que a gestão da gestão da reitoria não olhou para o DFCH da maneira que nós precisávamos, da maneira que deveríamos, né? Só olhar que cursos de outras áreas foram criados prioritariamente, ele já tem suas estruturas físicas, já tem uma prioridade, então você percebe que a própria Unifap priorizou outras áreas em relação ao DFCH, a gente sabe da estrutura física, né, que nós temos, as nossas condições de trabalho são precaríssimas, né, e nós somos valentes porque uma boa parte da produção que a Unifap produz e os posicionamentos dela se deve ao filosofia e ciências humanas, porque os professores são guerreiros, porque eles não têm uma sala para sentar, eles não têm uma estrutura para acontecer, pode contar nos dedos os professores que têm uma certa estrutura de pesquisa nesse sentido. Então, a gente sabe que de 4 anos para cá, né, a gente tentou dar uma cara diferente para o departamento para dizer, Unifap, o que você quer com as ciências humanas? Unifap, o DFCH, de fato, vai entrar no debate para colocar suas demandas, para exigir investimento, exigir visibilidade. Né? Então, de 4 anos para cá, sobretudo na nossa gestão, a gente tem tentado atuar fortemente sobre a gestão para dialogar. Bem, o Genival bem disse, os blocos estão em andamento, isso é uma conquista imensa, de uma articulação do Júlio, da sensibilidade no sentido para com eles. Espero que as promessas que foram feitas imediatamente sejam cumpridas, né? E nessa gestão da FCH, nós estamos tentando também fazer algumas implementações para beneficiar. Nós estamos em diálogo com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação no aumento de bolsas para ciências humanas. É um absurdo, por exemplo, o número de bolsas. A gente sabe que isso é uma disputa, a gente sabe que tem poucas bolsas, a gente sabe que a universidade ela precisa atender, mas se faz necessário olhar para o carinho, para o nosso departamento, em função do volume de pesquisa, nesse sentido. Nós temos uns projetos interessantes que nós estamos implementando, né? Nós estamos organizando um e-book, 2 e-books no sentido de estimular a produção do departamento. Estamos discutindo internamente como tentar dar um suporte para o ensino remoto caso ele venha acontecer. Estamos buscando parcerias com políticos para financiamento. A gente sabe que o nosso aluno ele é muito frágil do ponto de vista social e tecnológico. Estamos aí tentando implementar uma revista, que é um projeto que a gente quer tentar colocar. A gente tem participado ativamente das reuniões no sentido do DFCH se posicionar em relação a essas questões. A gente tem acompanhado os cursos para que eles não percam as notas, aumentando a produção, estimulando os debates. Está em curso um evento científico do departamento que é organizado de demais questões. Né? Lá do curso da Universidade Federal do Amapá, ela tem acompanhado de perto essa luta dos historiadores. Já são 30 anos que a história ela queira ser regulamentada. Então, por exemplo, hoje, se uma empresa quiser contratar um historiador, não tem um regulamento para que se tenha exatamente essa profissionalização. Né? E o Senado aprovou, o governo federal vetou, porque é uma categoria que são poucos os que se alinham ao atual governo, né? E agora está trabalhando na derrubada do veto, né? Que eu acredito e espero que eu consiga, né, nesse sentido. Então, para finalizar a minha fala e para a gente abrir para as perguntas, a lógica de produção da pesquisa e as demandas das ciências humanas, elas precisam ser visibilizadas. Né? A gente sabe que nós somos um departamento da resistência, nós somos um departamento excludente, nós somos, do ponto de vista numérico, nós não somos minoria, mas do ponto de vista de investimento de ouvir e de atuação, nós somos. E essa gestão tem tentado mudar essa cara do departamento. A gente tem tentado mudar as lógicas de relação entre as pessoas para que nós possamos ser um ator político forte, consistente, brigão e apontar soluções. Então, isso é um pouco a minha fala que eu estou querendo dizer.
Nós vivemos um momento muito complicado, que é a questão da pandemia, que isso nos tem que canalizar esforço. O governo Bolsonaro, ele vai se manter nos próximos 2 anos, isso vai exigir muita luta, e nós, da universidade, nós precisamos ter estratégias interessantes, pontuais, e nos unimos contra esse projeto de desmonte da universidade pública e, sobretudo, as ciências humanas. Muito obrigado. Se você quer complementar com alguma fala, com algum comentário, alguma coisa, enquanto o Guilherme vem? Não, esperar o Guilherme fazer as perguntas. Olá, professor, boa noite. Novamente a todos e a todas. Importantes falas do professor Genival, professor Vinícius. Eu tive que mudar de cenário aqui rapidinho. Desculpem pela demora. Houveram algumas colocações em relação às falas dos senhores. Não houveram perguntas. Então eu vou mostrar aqui essas explanações, esses comentários aos senhores. Eu fui demonstrando durante as lives, mas eu vou demonstrar aqui sim. A professora Juscelene acabou de fazer uma pergunta, eu vou priorizar as perguntas agora. A pergunta da professora Juscelene é: como o DFCH vê essa retomada das atividades diante do cenário de pandemia? Pergunta muito atual e muito obrigado, professora, pela pergunta. Professor, os dois são representantes do DFCH. Quem irá responder? Decidam-se. Se você quer começar? Olha, pode ser você, não, Vinícius? Tá certo, eu respondo sim. Professora, boa noite, obrigado pela pergunta. É um debate muito oportuno e aqui eu vou dar a diretriz da Renato Machado. Primeira coisa, como somos 11 cursos de graduação, então nós temos perspectivas muito plurais. Então você tem cursos e tem professores que são a favor do ensino remoto e que por eles voltariam, né? E você tem cursos e pessoas que são contrários. Então, o departamento é muito dividido nesse sentido, né? Isso apareceu muito na reunião. O que acontece? Eu acho que aquele documento que a Unifap mandou, ela carece de muitas informações para a gente poder pensar alguma coisa nesse sentido. Exemplo, ali não fala como que vai ser atendido as questões sociais dos alunos. Isso é um problema, isso é uma preocupação muito forte nossa. Porque a gente sabe que muitos alunos nossos são carentes, têm problemas financeiros, não têm acesso à internet, muito menos aparelhos. Então, se faz necessário uma discussão ampla, democrática, justamente para encontrar uma saída, porque por mais que você possa ofertar uma disciplina, caso isso aconteça, como que você vai dar aula para aquele aluno que não tem acesso, sendo que ele é o alvo? Então, isso é uma questão. Segundo, tecnológico. Tem muitos alunos que não têm aparelho, simplesmente não tem. Né? Não tem. E aí, como que faz? Né, nesse sentido, dentro dessas questões. E mesmo que você tem professores, por exemplo, que não sabem manusear. Tem professor, por incrível que pareça, que não tem acesso. Então, é uma outra questão. Terceiro, né, nesse sentido. Este departamento que foi discutido, e eu defendo isso, tem por postura não impor nada a ninguém. Nós vamos respeitar a cada perspectiva dos cursos, justamente porque é o curso que vai saber a realidade de cada aluno, até porque nós somos uma perspectiva plural. Então, provavelmente terão cursos que não vão querer, eu não posso falar por eles, e tem cursos, talvez, que vão tentar, e nós vamos respeitar isso. Eu defendo que, mesmo que o ensino remoto venha a acontecer, seja com o SUS deliberando ou por alguma medida judicial, que a gente sabe que isso pode acontecer, que os alunos não sejam obrigados, ou seja, sejam os alunos que quiserem sim, mas aqueles que por alguma razão não queiram, que sejam respeitados, e depois a gente pensa na oferta, isso é complicado, nesse sentido. Acho que a universidade demorou muito para fazer esse debate, nós ficamos 3 meses sem fazer, não vou dizer fazer nada, mas suspenso, com justificativa plausível, onde a gente podia estar discutindo isso.
no meu entendimento. Nós não temos um prazo para implementar, nós estamos discutindo o início do planejamento do Consul ainda, então é muito difícil você falar alguma coisa, porque nem subsídio ainda institucional nós temos direito, né, nesse sentido, está sendo construído dentro dessas questões. Mesmo que o Consul delibere, não há um prazo para se colocar. Eu sou absolutamente contra, eu acredito que esse departamento, do ponto de vista unânime, e o Genival pode reforçar, o presencial não tem nem que pensar nessas questões. Eu acredito que o presencial é só quando você tem uma vacina, só quando o município sinalizar nesse sentido, e mesmo assim com muita discussão, que eu acredito que este ano é inviável, a não ser que aconteça um milagre, alguma coisa, mas a tendência se manda para isso, nesse sentido, dentro dessa questão. Sobre a questão do ensino remoto, eu gosto muito da EAD, eu dou aula na EAD, eu tenho uma certa finalidade, então eu não teria problemas no sentido de ministrar uma disciplina, de trabalhar em EAD, eu gosto disso, mas isso particularmente, né? Mas eu respeito muito aqueles colegas de fato, que têm um posicionamento contrário, porque nós temos realidades muito múltiplas, né? Então eu acredito que o departamento está lidando muito com essas questões, né? Nós estamos já, assim, em diálogo com os alunos, nós orientamos os alunos a buscarem cada vez mais essas questões. Nós estamos promovendo atividades complementares para aqueles alunos que, de uma forma, queiram estar acesso, com carga horária, porque a gente sabe que a vida acadêmica, extensão administrativa, continua. Então, eu só vou poder dar uma postura definitiva no departamento quando o Consul se posicionar. Nós tivermos a reunião do Conselho Departamental para se colocar nesse sentido. Então, até agora o que eu tenho para falar em relação ao posicionamento é isso. Se o Genival quiser complementar. Bem, eu também compartilho de tudo que o Vinícius falou, né? É uma realidade ímpar essa que a gente está passando. E como geógrafos, a gente sabe, a gente sempre trabalha com cenários, entende? Nós já temos uma portaria proibindo o presencial até 31/12, então, assim, presencial não terá. Eu acho que não tem as mínimas condições. Eu acredito que se você pensar no cenário de pandemia que nós estamos vivendo, não existe vacina, existe a segunda onda da pandemia, que está ocorrendo agora na China. O brasileiro, ele é indisciplinado, ele não é educado o suficiente para poder, vamos dizer assim, segurar uma segunda onda, talvez seja muito maior do que a primeira. O número de mortes já é o segundo mundial, a nível mundial, certo? Os estadunidenses estão torcendo para que a gente passe à frente deles e fique com a medalha de ouro, com o ouro, né, dessa pandemia. Então, assim, nós temos aí um cenário, primeiro, que vai demorar, ao meu ver, pelo menos até o primeiro semestre do ano que vem, certo? Por outro lado, a proposta do remoto, ela vem mais no sentido da universidade lavar as mãos em relação a corte salarial. E aí a gente tem o seguinte, temos aí as 40 horas DE, professor, né? Dessas 40 horas, nós temos que justificar 32. São 8 horas em sala de aula. O que fica muito complicado para todo mundo, certo? O remoto, ele não é vamos dizer assim, uma opção tragável, mas é a que existe. Tem já estudos que 85% das universidades, a maioria é particular, certo? Elas já adotaram o remoto. Toda a rede municipal, toda a rede estadual, ela está trabalhando com remoto. A rede privada de ensino básico, fundamental, ensino médio. Então, assim, os únicos que não estão trabalhando são algumas universidades, algumas já adotaram o remoto, certo? Esse remoto, pelo menos o que a gente discutiu, que o Vinícius disse,
nós, como departamento, nós não podemos, assim, impedir que um curso assuma isso e trabalhe o remoto. Também não podemos barrar um curso que não acha, que acha que a gente não pode fazer isso, que não tem, ou seja, as ferramentas, certo? As ferramentas cabíveis para trabalhar, não domina, ou seja, eu como professor, eu nunca trabalhei remoto, ensino remoto, certo? Que para mim, existe, a universidade, ela diz sempre que não é AD, para mim é uma forma de ensino à distância. Se não é presencial, existe o presencial e não presencial, certo? O estudante, ele passou no vestibular pelo edital para trabalhar o presencial, mas aí a gente está trabalhando, como eu disse, numa situação de pandemia. Você tem estudantes que estão faltando um semestre para formar, certo? Eles querem formar de qualquer forma, alguns querem remoto de alguns cursos, principalmente das aplicadas, certo? A gente tem uma divisão, porém, na reunião que nós tivemos com os coordenadores, praticamente todos os coordenadores tendem a ter o diálogo, a perguntar para a universidade o que ela pode oferecer para os professores, o que ela pode oferecer para os estudantes, para que, vamos dizer assim, simplemente esse remoto. Ainda assim é algo que não será daqui 2 meses, eu acredito. Eu não acredito nisso, certo? Que a gente consiga aprovar, e ainda depende da aprovação do Consul. Se você aprova no Consul, ainda toda a forma de estudo, toda a forma de treinamento, há estudantes que não vão aderir, estão no direito deles, há professores que também não vão aderir, há professores que estão no grupo de risco, né? E eles podem pedir a liberação mesmo do remoto. Então, assim, você tem todo um cenário, certo? E, por outro lado, a gente vê que a universidade, ela só quer dar um início, sabe? Tipo assim, olha, a gente deu uma opção para vocês. Se vocês não assumirem, não querem, o governo federal já disse que a forma é o remoto, se não for o remoto, não vai existir outra forma. E assim, o que eles pautam é sempre assim, o corte salarial a gente não tá nem aí. Eles falam, se você perguntar para a Prograde, para a reitoria, e até eu conversei com o Vinícius, se você perguntar quais as ferramentas, eles vão perguntar para você, que ferramentas que você precisa para poder trabalhar. A universidade, ela não tem um planejamento nesse sentido, né? Ela tem um planejamento lá por escrito, vai ser assim, vai ser assado, que fala mais do presencial, certo? A distanciamento, só que o presencial não vai ser agora. Mas para o remoto eles não colocam. Quais as ferramentas, quais os programas que serão utilizados, né? Quanto tempo o professor vai ter para se preparar, para planejar suas aulas? Nesse sentido, porque nós não temos essa experiência, nós não temos, ali vamos dizer, a didática do EAD. Claro que nós temos que levar em consideração que tem muitos professores que estão num nível muito acima, mas você vai colocar mais de 90% não está nesse nível de conhecimento, certo? E de, vamos dizer assim, preparo para o EAD. Então, é uma discussão que eu acho que vai ser levada para os colegiados e lá vai ser, vamos ver, vai ter esse diálogo mais aberto, certo? Nesse sentido. E nós sabemos que alguns cursos não vão aderir. E se aderirem o curso, eu acho que tem que ficar aberto até para professor, e não para um colegiado, porque o professor ele pode ter o direito também de defender, se houver o corte salarial, de defender o salário dele. Por exemplo, se você cortar o meu salário, no mês que vem eu passo fome. Então, assim, se há uma forma de eu falar o seguinte, olha, eu vou oferecer a disciplina de qualquer forma, não vai ter nenhum estudante que vai aderir, que vai se matricular nessa disciplina. Fiz a minha parte. Então, assim, você não pode cortar meu salário se nenhum estudante fez a matrícula. Também o colegiado também não pode responder por mim.
O colegiado vai pagar o meu salário? Se houver, se é a ameaça que nós estamos tendo, é do corte salarial para implementar o remoto. Então, assim, é uma ameaça do MEC, certo? A reitoria falou que já tentou responder já 2 vezes, mas que ela não vai responder a 3ª vez, ela vai dar a opção do remoto, e se os professores aceitar e tal, se não aceitar, ela não tem o que fazer. É mais ou menos isso que foi falado na reunião com os departamentos. Então, para mim é isso, eu acho que todo colegiado vai ter lá a sua discussão, seu debate, como o Vinícius disse, vai ter colegiado que já falou que vai aderir, e assim, nós como departamento, como direção de departamento, nós vamos encaminhar o pedido do curso. E eu acho que eu acho que a gente está trabalhando até na ideia de o professor ter o direito de fazer a oferta, porque e também os estudantes, é claro, que têm o direito de aceitar ou não é assim um problema que a gente pode falar o seguinte, vai ser assim, de imposição. Eu acho que é um momento de diálogo. É um momento que a gente tem que ver e analisar, certo? Esses cenários, de analisar ali as possibilidades, entende? Nós temos aí cenários que, vamos dizer o seguinte, que essa pandemia não haja vacina, certo? E que dure todo o ano que vem, né? É um cenário. Porque praticamente nós já sabemos, nós temos pelo menos uma ideia de que até o primeiro semestre do ano que vem nós teremos problemas, entendeu? Com essa pandemia. E assim, presencial, eu acredito que nenhum professor vai, porque nós não estamos aí num país onde a disciplina, certo, é a prioridade. Todas as pessoas são disciplinadas e ninguém vai se tocar, ninguém vai pegar, ou seja, se você liberar, vai ter problema, vamos ter uma redução, eu acho que bem maior do que está havendo na população por causa dessa pandemia. É isso que eu penso, né? É isso que, em relação ao departamento, a gente vai estar aberto aos cursos, aos estudantes, ao diálogo, certo? E ao que foi encaminhado também, não vamos barrar ninguém, também não vamos impedir ninguém de não participar, de não aceitar tudo isso. Guilherme, eu queria complementar a fala do seguinte. Está muito complicado fazer discussão, assim, não aqui, porque assim, a gente não tem informações, a gente não sabe direito a proposta, sabe? Por exemplo, nós, como diretor, a gente é obrigado a pensar na questão social, a gente tem verificado, talvez, de pedir uma emenda parlamentar para a questão da SH, essa discussão interna. A gente não sabe qual é a proposta tecnológica, o departamento ele deveria pensar as questões pedagógicas, mas antes disso precisa se pensar, claro, qual é a questão social e tecnológica, o que as pró-reitorias, o que as unidades acadêmicas têm colocado. Essa demora do consul se posicionar também é um empecilho, por exemplo. O que adianta um curso, se pouco adianta um curso fazer todo o planejamento, é o consul barra, não tem validade nenhuma. Entendeu? Não tem condições. Então, assim, a própria burocracia, ela é complicada. E, assim, o Genival tocou num ponto, e a professora Kátia mandou uma mensagem no meu WhatsApp, e eu concordo aqui com o professor Walter, quando ele fala do consul, é exatamente isso. Ele vai ter uma reunião na próxima terça, inclusive amanhã, para decidir, e que a grande possibilidade e espero que saia uma direção dali, né, no sentido como ficar a carga horária do docente. Primeiro porque está suspenso as aulas. Então, por exemplo, a pesquisa de extensão, ela pode permanecer. É claro que isso precisa ser adaptado. É claro que tem professor que não vai conseguir, porque a pesquisa dele é muito empírica, a gente sabe, mas ela anda. A questão administrativa, sim, orientações, sim. Agora, a carga horária de ensino, nós estamos protegidos hoje porque foi suspenso o calendário acadêmico, nesse sentido. Mas, por exemplo, são questões que me veem aqui. Como eu vou justificar 8 horas de ensino se eu estou parado? Né? Por exemplo, se um órgão judiciário
questionar a universidade hoje em relação a isso. O que fazer, né? Então, são questões que a gente precisa ver com o jurídico do sindicato, com o jurídico da universidade, como blindar o professor nesse sentido. Porque mesmo que eu justifique a carga horária de ensino com orientação, com outras atividades, aí vem a questão, como a universidade vai dar condições para que esse professor execute essas atividades de ensino, uma vez deliberado? Então, são questões que não estão claras para a gente. Então, por exemplo, a professora Kátia pergunta aqui carga horária. Primeiro, se for ter um ensino remoto, a gente tem que ver quais disciplinas elas podem ser afetadas. Eu acho que estágio é muito complicado. A gente pode verificar, por exemplo, quais disciplinas que são. O que dá para adotar? Por exemplo, a prioridade, eu acredito são dos alunos formandos, que me preocupa. Isso me preocupa bastante. Como que ficará? Né? Por exemplo, você tem cursos nos últimos anos que o número de alunos é menor por conta da evasão. Você tem curso da FCH, por exemplo, nos últimos anos, que é 6, 7, 8 alunos. A realidade social é igual, mas eu acredito que é mais fácil, talvez, você encontrar uma solução ali do que uns ingressantes, por exemplo, que são 50. Como você vai dar aula para 50? Tem que dividir a turma. Outras coisas que não estão claras, assim, que a gente precisa. A gente vai retomar o primeiro semestre ou não? Você está entendendo? Tem muita coisa que a gente não sabe, que é difícil. A gente está muito perdido. A discussão começou agora. Né? E sabe uma outra coisa que eu defendo? Que a gente não tenha pressa para definir essas questões. Entendeu? É tudo muito novo. Né? A gente espera que isso seja algo momentâneo, a gente espera que esse pesadelo da pandemia ela passe. Né? Tem muitas questões incertas que a gente vai ter que sentar e deliberar. Mas a gente precisa de definições, a gente precisa de suporte, e a gente precisa saber o que de fato a universidade vai se comprometer. Para aí a gente poder entrar. Agora, o que está acontecendo? O departamento tem assumido posições que eu não entendo que não é dele. Entende? E a gente tem que também fazer isso, porque não dá para esperar por outros setores. A gente vai ter que pensar no social, a gente vai ter que pensar no tecnológico. Então, por exemplo, se for aderido, a gente vai ter que dar formação para os alunos como instrumentar essas ferramentas. A EAD da universidade, ela precisa ser repensada para dar suporte, entendeu? O MTI precisa dialogar melhor com essas questões nesse sentido, dentro dessas questões. Então, é isso que eu tinha para responder. Ok, professor Genival, professor Vinícius, muito obrigado pelas respostas. Eu vou selecionar mais alguma pergunta aqui. Como vocês já falaram bastante sobre o EAD, eu creio que quase todas as perguntas tenham sido contempladas. A Alessandra perguntou sobre a perspectiva em relação ao possível meio EAD, como ficaria a questão das aulas, alunos em vulnerabilidade. O professor Walter também fez uma pergunta que é dentro do assunto, como fica as cargas horárias das disciplinas que podem práticas e aula de campo, por exemplo, que são práticas e pedem aula de campo, por exemplo. Eu creio que vocês já tenham respondido, mas vocês podem, um de vocês pode dar uma outra resposta, ou reafirmar a resposta que já foi dada? Bem, como o Vinícius já havia dito, tem disciplinas que não terá como fazer a oferta dela nesse ensino remoto, entendeu? Ou assim, parcial, ou seja, integral, não tem como. Ou você reformula a disciplina, faça um novo planejamento, ou ela não será ofertada mesmo, entendeu? Porque é muito complicado você ter, e que praticamente quase todas as disciplinas da geografia têm os 25% de campo ali, principalmente da geografia física, né? Geomorfologias. Então, assim, até a das cartográficas tem aí uma carga horária que vai para o campo. Então, assim, são disciplinas que, infelizmente, o campo não haverá, né? Ou você tira o campo dali e repensa a disciplina, ou ela não será ofertada, não tem condição, da mesma forma como você não tem condição de fazer a oferta dos estágios. O estágio não tem como fazer oferta.
Porque o estágio do bacharelado, ou ela dentro de um laboratório, ela vai ter que ter uma carga horária, ou ela é numa empresa. Então, você não tem como passar tarefas assim nesse sentido. A ideia é que o estudante tenha ali a experiência, né, numa empresa ou então num órgão, do que ele pode vir a fazer no futuro, no caso do bacharelado. E da licenciatura, vai ter que ir para as escolas, então não tem como. Então, assim, tem disciplinas que não tem condição nenhuma. É uma discussão que tem que ser feita dentro das coordenações. O que pode ser feito, né? O que pode ser ofertado. E, assim, tudo está ainda de uma forma que você ainda não sabe o que vai acontecer. O Consul vai aprovar? Se aprovar, você não pode obrigar o estudante a vir. Também não pode obrigar o professor, entendeu? Mas aí o professor ele vai ter que comprovar a carga horária e tal. Então, são discussões que vão ser longas, certo? Mas em relação a disciplinas, é isso. Algumas disciplinas não têm condição de ser ofertadas. Assim, eu acho que a disciplina de campo eu acho difícil fazer na pandemia, porque como você vai levar os alunos com a questão do contágio, né? Então, infelizmente, é aula teórica. Infelizmente, são disciplinas teóricas que dão para fazer, né, estratégias. Então, pelo menos eu visualizo isso. Então, enquanto não tiver condição presencial, as atividades de campo vão ficar. Tanto é que existem pesquisas de extensão e não dá para fazer prática, e fica as atividades de laboratório, não dá para fazer, né? Os eventos, por exemplo, a gente está pensando um evento científico, nós tínhamos pensado nisso antes, um evento presencial de uma semana, bem legal, a gente vai ter que fazer virtual, né? Essa questão da carga horária, dessa questão, a gente vai ter que discutir ponto a ponto com a CAP, né? Tem muita, e a gente precisa fazer uma consulta Prograde justamente para a gente poder ver essas questões, como fica a oferta. Por exemplo, o professor, ele tem pesquisa de extensão, geralmente ele pega 2 disciplinas e 60. Dependendo do trabalho que ele tem, talvez ele pegue uma, eu acho, né? Tem, inclusive, que dividir a turma. Agora, sim, trabalho remoto dá muito mais trabalho que presencial. Tem que preparar a aula, começa no horário, ou seja, existe quem trabalhou já em AD, né, com educação à distância, está muito bem o que eu estou dizendo, entendeu? Então, sempre, e aí você vai ter especificidade dos cursos que a gente vai ter que discutir realidade com realidade. Então, por exemplo, o curso de Relações Internacionais, que é um curso essencialmente teórico, é mais fácil de você pegar disciplinas com quantitativo de alunos mais baixo e ofertar caso opte por isso, né? Agora, cursos mais práticos, aí de fato fica um pouco mais complicado, né? E eu fico pensando, por exemplo, como vai ser a medicina, assim, a distância, é complicado, né? As engenharias idem, né? Eu fico pensando no EAPOC, na questão indígena, imagina, né? Então você tem realidade e realidade. Mas você precisa ter direções gerais. Uma outra coisa importante que nós conversamos é aplicar questionários para a gente saber exatamente a idade do aluno. A gente sabe os problemas. A gente sabe exatamente das questões que estão colocadas, mas alguns cursos, como administração e história, estão aplicando, eles estão levantando exatamente nominalmente aquele aluno que precisa. Então, por exemplo, no curso de administração você tem 5 alunos que não têm, por exemplo, celular, fica mais fácil identificá-los e atuar ali. O curso X, por exemplo, não tem acesso a uma boa internet, fica mais fácil de você atuar. Localizar onde está o problema, localizar onde está as questões. Eu acredito que, naturalmente, no curso de História, Geografia e Ciências Sociais, haverá um elevado número de alunos com problemas sociais. Então, é necessário você atacar esses problemas de forma mais específica nesse sentido, né? Mas, repito, a discussão está começando agora, tem muita coisa que precisa ficar clara. A Prograde, creio eu, que nos próximos dias nos dará mais informações. Acho, sim, que nós precisamos dialogar mais com os alunos, sim, né? Acredito em incluí-los mais nessa discussão. Volto a dizer que presencialmente não tem condições. Pelo menos ali no departamento, a nossa equipe, a gente tem conversado. Vamos continuar à distância. Ninguém é louco de vir na universidade, nem banheiro tem direito, não tem lavatório direito, não tem condições. A gente sabe muito bem disso, muito bem. Não precisa ir longe. Então, dentro dessas questões.
Muito bem, professor Vinícius. A professora Gisilene adicionou um comentário. Ela fala sobre uma plataforma que as plataformas sejam oficiais da instituição para comprovar a carga horária. E isso também é outra questão que nós temos que nos atentar, né? No retorno, plataforma, são várias discussões que nós temos à frente. O professor Walter adicionou um comentário sobre um memorando que chegou durante essa live para todos. Eu li já. E o comentário é justamente esse. Acaba de chegar um documento nesse exato momento, Prograde, que finaliza graciosamente assim. Nesta crise, a inércia significa que você escolheu um lado. Nada está pronto, a incerteza e o medo nos assolam. Todavia, você não está sozinho. Vamos juntos trabalhar para mitigar as perdas e restabelecer com segurança as atividades de ensino da Unifap. Quando? Não sabemos, mas precisamos estar preparados. E ele acrescenta, é desse jeito que a Prograde quer resolver o quê? Muito vago. A Prograde está perdida. De fato. Vocês querem comentar, professores? Eu quero comentar sim. Olha, está na hora de resposta, assim, né? A gente precisa de soluções, assim. A Prograde já aplicou o questionário, ela já perguntou os departamentos, provavelmente a Prograde está se movimentando, sim, com certeza a professora Elda, ela tem se esforçado, eu acredito espero eu, né, nesse sentido. Então eu acho que falta só a gente descobrir um pouco os planejamentos, assim. Não adianta mais ficar perguntando, assim, né? Quer dizer, adianta assim, sempre perguntar, mas a gente precisa ter respostas mais claras para a gente avançar, né? Por exemplo, para a gente poder discutir em cima de uma materialidade, né? A gente sabe que cada curso, cada departamento tem suas especificidades, mas a gente precisa de linhas gerais no sentido de atuar, até para tranquilizar os alunos, né? Eu imagino que os alunos estão todos preocupados, né? Porque a vida deles estão em jogo nesse sentido, né? Tendo essas questões. Então, eu acredito que os memorandos, claro, sempre é importante perguntar, diálogos, bacana nos ouvir, mas eu acredito que a gente pode avançar um pouco mais em decisões, no meu entendimento. Muito bem, professor. Eu acho que o professor Valdo fez uma outra pergunta, talvez seja mais direcionada ao professor Genival. E ele escreveu assim no comentário, eu vou colocar em tela. É com muita tristeza que vejo estes desmontes acontecendo há tempos no Brasil. Aí me pergunto e tenho discutido isso em um fórum permanente de discussão da geografia. A geografia é uma ciência humana ou uma geociência? Tenho minhas convicções e o que tenho percebido na fala de insígnes geógrafos e a geografia é uma ciência da Terra. Aí reside o grande gargalo que gera o paradoxo da ciência sem personalidade, um dia relatada por Surtegaray. Abraços. Professor, se eu leu, também tive alguns problemas com alguns conectivos. Eu vi, eu acho que a geografia, certo? Ela pode ser isso que o professor falou. Né? Existem vários especialistas em geografia e que falam o que é geografia, né? E assim, dentro da própria geografia, a gente ainda discute o que é geografia, o que a geografia faz, o que o geógrafo faz, né? É claro que a gente não merece ser atacado por mais pessoas ainda que se aproveitam da geografia para viver. A gente está aqui trabalhando, certo? Fazendo o nosso trabalho dentro da geografia, tentando fazer o que é melhor, entendeu? E nós temos profissionais muito bons na geografia física, na geografia humana, entendeu? São duas áreas que se complementam. O geógrafo, ele não estudou tudo,
e todos nós sabemos, nós temos ali essa consciência, tanto nós da geografia, que vai mais para parte da geografia física, quanto os professores da geografia humana, nós temos o respeito mútuo, pelo menos da Unifap, entende? E respeitamos o trabalho de um e do outro, fazemos o nosso trabalho, tentamos ser o melhor dentro de cada área. Agora, questões relacionadas a o que você quer saber, o que você faz, o que é geografia. Meu, se você quer saber o que é geografia, né? Vá fazer geografia, faça um curso. Faça um curso de geografia que você vai saber o que é geografia. Eu ainda não sei o que é a geografia, ainda não estudei tudo que eu tinha que ter estudado. Estudei uma parte do livro. Não tive tempo, 5 anos, 4 anos, não dá tempo de você fazer as duas partes, entender de tudo. Eu não critico os meus colegas da geografia humana. Eu sei que o trabalho deles é árduo, que sei que eles pesquisam muito, que a base ali vamos dizer, conceitual da leitura deles é muito grande. Eu não teria tempo para poder fazer todo esse aparato, né, para discutir as relações humanas. Imagina só, dentro da própria geografia humana há vários estudos, há várias áreas específicas. Você tem o geógrafo que estuda movimentos sociais, você tem o geógrafo que estuda a parte vamos dizer assim, dos fluxos, certo? Como diria o Milton Santos, você tem geógrafo que estuda de tudo. As relações humanas que nós estamos sendo atacados, elas não é fácil de estudar. Geografia física também não é fácil, não é só técnica, não é só apertar botão, entende? Você tem que fazer análises muito complexas. E é claro, a gente precisa de pessoas que respeitem mais a geografia, que respeitem mais o geógrafo, entendeu? Então, assim, eu ainda não sei tudo da geografia. Eu respeito muito meus colegas da geografia humana, respeito muito meus colegas da geografia física e respeito muito meus colegas que trabalham também nessa parte das cartográficas, do sensoramento remoto, do geoprocessamento. Então, assim, são várias áreas dentro de uma ciência, certo? Nós já perdemos muito espaço durante vários anos. E, assim, vamos continuar perdendo, assim, é muito complexo você dizer, assim, o que é geografia. Você sabe tudo de geografia? Bem, é o que eu penso. Eu não sei tudo de geografia. Respeito os meus colegas que trabalham na geografia humana, respeito meus colegas que trabalham na geografia física e respeito meus colegas que trabalham na cartografia. Cada um faz o seu trabalho de uma forma séria. Então, assim, é isso. Muito bem colocado, professor Genival. Nós não temos mais perguntas nos comentários. Eu queria dar início ao encerramento dessa live, agradecendo muito ao professor Vinícius, ao professor Genival, que estão aqui conosco dando esse apoio, ao departamento os quais vocês representam, e isso é muito legal, ter um departamento próximo dos centros acadêmicos, ter professores que estão preocupados com os anseios dos alunos, saber que vocês estão lutando aí conosco contra talvez uma falta de... Eu vejo dessa forma, eu vejo que a universidade está tratando o assunto atual agora com certa... Está sendo irresponsável quando dá prazos curtos, quando se posiciona de forma autoritária ao elaborar planos sem nos consultar, e eu acho isso muito, muito triste, e estamos aí nessa luta. Se vocês querem dar suas considerações finais, fique à vontade, por favor. Professor Genival, professor Vinícius. Tá certo.
Então, eu quero agradecer a oportunidade, Guilherme, em nome do departamento. Como bem disse o Genival, a gente está aberto ao diálogo. Tem muita coisa que a gente não sabe, confesso, né, na humildade que falamos, é muita coisa nova. A gente começou a discutir isso há uma semana. A gente vai descobrir no processo, infelizmente, né, dentro dessas questões. O que foi colocado aqui é mais no sentido propositivo de diálogo, de tentar construir e a gente tentar encontrar soluções. Não é fácil, né? A gente espera que esse pesadelo da pandemia saia, vá embora o quanto antes, mas a gente está aqui empenhado exatamente para dar um suporte dentro das nossas limitações. Aqui a gente tem que deixar o registro de que os departamentos hoje na universidade não têm muita autonomia, a gente não decide nada. A universidade praticamente nos trata como processo intermediário entre as coordenações e também os docentes não, a reitoria. O processo de descentralização decisória não foi concluído, muita coisa ainda precisa avançar, então a gente fica muito pesatado. O que a gente sente, né, é um receio, um medo de ter toda uma carga em cima dos departamentos que ele não consegue responder pela sua estrutura, pelo tempo que é necessário e pelas demandas. Então, por isso que a gente precisa ser alinhado a outras instâncias da universidade para a gente poder conseguir, nesse sentido. É claro que a parte pedagógica, sim, nós somos capazes, mas a gente necessita de cada vez um suporte das outras estruturas para colocar, né, nesse sentido. É o que eu digo, né? Continuo à disposição, continuo no diálogo, não sou geógrafo, mas, assim, estou aprendendo bastante, né? Espero, né, que a gente possa sair bem dessa. E agradeço o espaço e obrigado pelas perguntas. Faço das palavras do Vinícius as minhas também. Agradeço a oportunidade que vocês nos deram. Parabenizo o CAGEL, parabenizo o trabalho de vocês. Muito me orgulha da gente ter hoje um CAGEL proativo, certo? Lembro que quando eu cheguei aqui em 2014, nós não tínhamos tantas discussões, nós não tínhamos o estudante participando como vocês estão participando agora. E, assim, para mim é muito bom. Quer dizer que todo o tempo que a gente está trabalhando, eu e os meus colegas estamos trabalhando no curso, está tendo um reflexo bom, está tendo, assim, uma imagem boa para que vocês venham estudar no curso de Geografia. Eu assim, acredito que o trabalho desses professores tem como resultado vocês, certo? Vocês do CAGEL, vocês os estudantes também da Georásica, são estudantes, assim, que eu me orgulho muito, toda a parte política, toda a articulação que vocês estão fazendo, certo, nos últimos anos. Parabéns pelo trabalho, parabéns por vocês serem como vocês são, certo? E é isso. Obrigado. Muito obrigado, gente. Nós vamos estar encerrando essa live e desejar a todos uma boa noite. Se cuidem, fiquem em casa. E é isso, tá bom? Tchau, valeu.